Olá, boas-vindas ao Concurseja. Preparada para mais uma análise focada? Com certeza. Sempre pronto para desvendar o direito. Que ótimo! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, é central no direito civil brasileiro, mas que ainda causa muita confusão. Imagino qual seja. Posse e propriedade. Especialmente quando a gente fala de imóveis, né? Parece a mesma coisa, mas não é. De jeito nenhum. São conceitos distintos, com consequências jurídicas bem diferentes. É fundamental entender isso. Exato. E para guiar nossa conversa, a gente separou um material bem completo, sabe? Baseado no nosso Código Civil, claro, mas também com muitos exemplos práticos, do dia a dia mesmo. Perfeito. Teoria e prática andando juntas. É assim que funciona. Isso. A nossa missão aqui hoje é destrinchar isso de vez. Sair daqui entendendo direitinho o que significa ter a posse e o que significa ter a propriedade de um bem. Um objetivo essencial para quem está começando a navegar pelo direito das coisas ou mesmo para quem já lida com isso, mas ainda tem dúvidas. Então, bora lá. Vamos começar pelo começo, né? O que exatamente é posse? Vamos sim. Bom, para entender a posse, a gente vai direto para o artigo 1196 do Código Civil. Ele é bem claro. Certo. E o que ele diz? Ele diz que possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Algum dos poderes. Isso é importante, né? Não precisa ter todos. Exatamente. Esse algum é a chave. Não precisa agir como dono em todos os aspectos, basta exercer um dos poderes que um proprietário normalmente exerceria, como usar a coisa, cuidar dela, administrar. E você falou de fato. Isso reforça a ideia de que é uma situação real, concreta, e não só um papel. Perfeitamente. A posse é, antes de tudo, uma situação de fato. A lei brasileira, seguindo a teoria objetiva de Ehring, olha para o comportamento externo da pessoa, o que ela faz com a coisa. Ah, a teoria objetiva. Então não importa tanto a intenção interna ou sentir-se dono, mas sim o que é visível para todo mundo. Isso. A teoria objetiva foca na exteriorização da relação com o bem. Se alguém age de forma que, aos olhos de terceiros, parece ser o dono ou estar exercendo um poder de dono, pronto, temos a posse. Entendi. Então, aquele exemplo clássico que a gente sempre ouve. A pessoa que encontra um terreno baldio, que está lá abandonado há anos. Sim, Aí ela começa a limpar, a capinar, talvez planta uma horta, coloca uma cerca simples. Essa pessoa, mesmo sem ter escritura nenhuma, está exercendo a posse. exatamente esse o caso. Ela está demonstrando uma relação de fato com o bem, um controle material, uma utilização econômica. Ela está agindo como se tivesse algum direito sobre aquele terreno. Isso é posse. E a lei protege essa situação, mesmo que apareça o verdadeiro dono depois com a escritura. Protege, sim, e protege de forma bem eficaz, inclusive. A posse, enquanto situação de fato, tem uma proteção jurídica própria e imediata contra atos de violência ou clandestinidade. Ah, é aí que entram aquelas ações possessórias que a gente estuda? Justamente, o possuidor tem à sua disposição os chamados interditos possessórios. Se ele for esbulhado, ou seja, expulso, perdeu a posse, ele entra com a ação de reintegração de posse. Certo. Se ele está sendo apenas perturbado no exercício da posse, tipo alguém fica jogando entulho no terreno dele, mas ele não foi expulso ainda, aí é a ação de manutenção de posse. Uhum. E se houver uma ameaça séria e iminente de esbulho ou turbação, ele pode usar o interdito proibitório para pedir ao juiz que impeça o ato antes que aconteça, sob pena de multa. Nossa, são ferramentas bem específicas para proteger essa situação de fato, né? É rápido isso? Geralmente sim. As ações possessórias costumam ter um procedimento mais célere, muitas vezes com possibilidade de liminar, justamente para restabelecer a situação fática o quanto antes. A ideia é proteger quem está exercendo a posse naquele momento. A discussão sobre quem é o verdadeiro dono, a propriedade, pode vir depois, numa outra ação, se for o caso. Entendi. Então, posse é essa relação visível, esse controle físico, esse agir como dono, protegido pela lei de forma imediata. Acho que ficou claro. Isso é a exteriorização de um poder sobre a coisa. Ótimo. Agora vamos para o outro lado da moeda. A propriedade. O que define ser proprietário? Bom, a propriedade já é um conceito diferente. Enquanto a posse é um fato, a propriedade é um direito.
É o direito real mais completo que existe no nosso ordenamento. Direito real significa que é um direito sobre a coisa em si e não contra uma pessoa específica, certo? E vale contra todo mundo. Exatamente. É um direito erga omnes, oponível contra todos. Ninguém pode, em princípio, interferir na relação entre o proprietário e a sua coisa. E a definição está lá no artigo 1228 do Código Civil. E o que diz esse artigo? Quais são os poderes do proprietário? O artigo 1228 diz que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. São os 4 elementos clássicos da propriedade. Usar, gozar, dispor e reaver. Vamos detalhar um pouco cada um? Usar parece óbvio. Sim. Usar é utilizar a coisa para os fins a que ela se destina. Morar na casa, dirigir o carro, vestir a roupa. É o exercício direto. Ok. E gozar ou fruir? Gozar ou fruir significa colher os frutos da coisa. Frutos podem ser naturais, a colheita de uma plantação, industriais, os produtos de uma fábrica, ou civis, os aluguéis de um imóvel, os juros de um capital. É tirar proveito econômico da coisa. Entendi. Alugar o imóvel é gozar da propriedade. E dispor? Dispor é o poder de transferir a coisa ou de gravá-la com ônus reais. Vender, doar, dar em pagamento, hipotecar, dar em usufruto. É o poder de alterar a substância jurídica ou física da coisa. É o poder mais drástico, digamos assim. Certo, é o poder de se desfazer do bem ou de limitar seu próprio direito sobre ele. E por último, reaver. Reaver é o direito de buscar a coisa onde quer que ela esteja e com quem quer que ela esteja injustamente. É a faculdade de reivindicar, de ir buscar o bem através da ação reivindicatória, que é a ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário. Ah, então essa é a ação para discutir a propriedade mesmo, diferente das possessórias que discutem o fato da posse. Exatamente. Na reivindicatória, o que importa é provar o título de domínio, a propriedade. Quem tem escritura registrada, em regra, ganha ação. Faz sentido. Então, a propriedade é esse conjunto de poderes, esse direito formal, reconhecido pela lei e oponível a todos. É o pacote completo, como a gente tinha falado antes. Isso. É o direito mais amplo que se pode ter sobre um bem. Mas, atenção, Tem um mas. tem. Esse direito, embora muito amplo, não é absoluto. Ele encontra limites, e um dos mais importantes hoje em dia é a função social da propriedade. Tá na Constituição, né? Sim, está garantida na Constituição Federal e também detalhada no próprio Código Civil, no parágrafo 1º do artigo 1228. E o que significa, na prática, essa função social? Como ela limita o proprietário? Significa que o exercício da propriedade não pode ser puramente egoísta ou arbitrário. Ele deve estar em consonância com as finalidades econômicas e sociais do bem e deve respeitar uma série de outros valores. Como assim? Me dá um exemplo. Claro, pense num grande terreno urbano, numa área bem localizada, com toda a infraestrutura. O proprietário simplesmente deixa esse terreno vazio por anos, só esperando valorizar para vender mais caro depois. Isso é especulação imobiliária pura. Acontece muito. Pois é, pela ótica da função social, isso pode ser visto como um problema. Aquele espaço poderia estar sendo usado para moradia, para comércio, para gerar emprego, para atender a uma necessidade da comunidade. Então o poder público pode intervir. Como? Primeiro pode usar o IPTU progressivo no tempo. O imposto vai aumentando ano a ano para forçar o proprietário a dar uma destinação útil para o imóvel. Se mesmo assim ele não fizer nada, o município pode determinar o parcelamento ou edificação compulsórios. E, em último caso, pode até desapropriar o imóvel, pagando indenização em títulos da dívida pública para dar a ele uma finalidade social adequada. Nossa! Então a função social pode levar até a perda da propriedade? Em casos extremos, e seguindo o devido processo legal, sim. A ideia é que a propriedade privada é garantida, mas ela tem que servir também ao bem-estar coletivo, preservar o meio ambiente, o patrimônio cultural, as relações de trabalho. Não é um direito para ser exercido de forma prejudicial à sociedade. Entendi. É um limite importante, então. Não é só ter o papel, tem que usar de forma responsável. Exatamente. O direito existe,
mas o seu exercício é condicionado. Ok. Então, agora que a gente detalhou bem a posse e a propriedade, vamos tentar resumir a diferença crucial entre elas, para ficar bem marcado. Claro. A diferença fundamental é: posse é fato, é a situação visível de controle e uso da coisa. Propriedade é direito, é o vínculo jurídico formal reconhecido pela lei que te dá o poder pleno sobre a coisa. Posse foca na relação externa, no comportamento. Propriedade foca no título legal, no registro. Perfeito, é uma ótima síntese. A posse é a manifestação exterior, a aparência de domínio. A propriedade é o direito em si, abstrato, mas juridicamente mais forte e completo, geralmente comprovado por um documento formal, como a escritura registrada para imóveis. E aquele exemplo do aluguel ajuda a ver isso na prática, né? Sim, o exemplo do aluguel é excelente. O inquilino ou locatário, ele mora no imóvel, ele usa, ele cuida no dia a dia, ele tem a posse direta, ele está em contato físico com a coisa. Certo. Mas o dono do imóvel, o locador, mesmo não morando lá, continua sendo o proprietário. E ele também tem um tipo de posse, a posse indireta, que deriva do seu direito de propriedade. Ah, então existem tipos diferentes de posse, direta e indireta. Sim, a posse pode se desdobrar. No aluguel, no usufruto, no comodato, sempre vai ter alguém com a posse direta, quem usa a coisa, e alguém com a posse indireta, o proprietário ou quem cedeu o uso. E ambos são possuidores e podem defender sua posse. Interessante isso. E só o proprietário que tem a posse indireta, no caso do aluguel, é que pode vender o imóvel. Certo. O inquilino não pode. Exato, porque dispor do bem é uma faculdade exclusiva do proprietário. O inquilino só tem o direito de usar, conforme o contrato. Entendi. E além de direta e indireta, você mencionou antes que a posse pode ter outras classificações: justa, injusta, boa-fé, má-fé. Isso também é importante? Sim, na prática, todas as classificações influenciam a posse. Se ela for justa, ela será legítima. E se for injusta, ela será ilegítima, ou seja, uma posse ilegítima. Outra questão importante é a possibilidade de uma posse se tornar injusta. Por exemplo, um comprador passou a propriedade para um vendedor porque ele queria fazer um seguro de bens consumidos. Mas quando o contrato é provocado pelo seguro automóvel, o proprietário volta ao posterior por este motivo, podendo configurar uma posse injusta. É interessante isso. E só o proprietário que tem a posse indireta, no caso do aluguel, é que pode vender o imóvel, certo? O inquilino não pode. Exato, porque dispor do bem é uma faculdade exclusiva do proprietário. O inquilino só tem o direito de usar, conforme o contrato. Entendi. E além de direta e indireta, você mencionou antes que a posse pode ter outras classificações: justa, injusta, boa-fé, má-fé. Isso também é importante? Muito importante. Essas classificações definem os efeitos jurídicos da posse. Por exemplo, a posse é injusta se foi adquirida por violência, à força, clandestinidade, às escondidas ou precariedade, quando alguém se recusa a devolver algo que deveria, tipo um inquilino que não sai após o fim do contrato. Uhum. E a posse justa é a que não tem esses vícios. Isso. E a posse pode ser de boa fé ou de má fé. Boa-fé é quando o possuidor ignora, não sabe que existe algum obstáculo ou vício que impede a aquisição da coisa. Ele acredita legitimamente que pode possuir. Tipo alguém que compra um terreno com um contrato direitinho, paga o preço, mas não sabe que o vendedor não era o verdadeiro dono. Exatamente. Ele está de boa-fé. Já a má-fé é o contrário. O possuidor sabe do vício ou tem razões óbvias para saber, mas mesmo assim continua possuindo. E qual a consequência prática disso? Por que saber se a posse é de boa ou má fé? Ah, faz toda a diferença. Por exemplo, no direito à indenização por benfeitorias. Benfeitorias são melhorias feitas na coisa, necessárias, úteis ou voluptuárias. Certo. O possuidor de boa-fé tem direito a ser indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis que fez, e pode até reter a coisa até receber o pagamento. Ele também pode levantar as benfeitorias voluptuárias, as de mero luxo, se não prejudicar a coisa. E o de má fé? O de má-fé só tem direito a ser ressarcido pelas benfeitorias necessárias, aquelas essenciais para conservar a coisa. Ele não tem direito de retenção e não pode levantar as voluptuárias. Além disso, o possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa a que não der causa.
Mas o de má-fé responde, mesmo que acidentais, salvo se provar que teriam ocorrido de qualquer jeito. Nossa, a diferença é grande mesmo. A lei trata bem diferente quem age de boa fé. Com certeza. É um princípio geral do direito, proteger a boa-fé. Muito bom entender essas nuances. Agora, tem uma figura que parece ligar esses dois mundos, a posse e a propriedade, de uma forma muito forte, né? O uso capião. Ah, sim. O uso capião é talvez o exemplo mais fascinante dessa relação e da importância da posse no nosso sistema. É como se a posse, que é um fato, pudesse se transformar no direito de propriedade, que é formal, né? Como funciona isso? Exatamente essa é a ideia. O uso capião é um modo de adquirir a propriedade ou outros direitos reais, como servidão ou usufruto, pela posse prolongada no tempo. Mas não é qualquer posse. Quais são os requisitos? Os requisitos gerais são: a posse precisa ser exercida com animus domini, ou seja, com a intenção de ser dono, como se a coisa fosse sua. Ela precisa ser mansa e pacífica, quer dizer, sem oposição do verdadeiro proprietário. E precisa ser contínua, sem interrupções significativas. Além disso, tem o requisito do tempo. Ah, o tempo. É isso Sim. que varia bastante, né? Tem vários tipos de uso capião. Sim. O Código Civil e a Constituição prevêem várias modalidades, cada uma com seus prazos e requisitos específicos. Temos o uso capião extraordinário, que exige 15 anos de posse ou 10 anos se o possuidor fez obras ou moradia no local, e não precisa de justo título nem boa-fé. Esse é o mais forte, digamos. Mesmo de má fé, se tiver a posse por tempo suficiente, pode adquirir. Isso. Desde que a posse tenha as outras características: animus domini, mansa, pacífica, contínua. Depois tem o uso capião ordinário, que exige 10 anos de posse, ou 5 anos se adquirido onerosamente e registrado, mas depois cancelado, e com moradia ou investimentos, mas aqui precisa ter justo título e boa-fé. Justo título seria um documento que, em tese, seria hábil para transferir a propriedade, mas tem algum defeito. Tipo aquele contrato de quem comprou, de quem não era dono? Exatamente. É um documento que faz a pessoa acreditar que é dona. E a boa-fé é a crença nisso. Entendi. E tem outros tipos também, né? Urbanos, rurais. Sim, tem os usucapiões especiais previstos na Constituição, com prazos ainda menores para garantir o direito à moradia e a função social da propriedade. O usucapião especial urbano exige 5 anos de posse de área urbana de até 250 metros quadrados, usada para a moradia do possuidor ou de sua família, desde que não seria proprietário de outro imóvel. O especial rural, ou prolabore, também são 5 anos, para a área rural de até 50 hectares, tornada produtiva pelo trabalho do possuidor ou de sua família, e usada para moradia. São prazos bem mais curtos, focados na questão social mesmo. Sem dúvida. E tem até o uso capião familiar, para quem é abandonado pelo cônjuge ou companheiro no lar comum, e fica possuindo o imóvel com exclusividade por 2 anos. E o uso capião coletivo, para áreas urbanas ocupadas por população de baixa renda. Enfim, é um instituto muito rico e que mostra como a posse continuada e qualificada pode sim gerar o direito de propriedade. E aquela súmula do STF que você mencionou, a 237? Ah, sim. A súmula 237 do Supremo Tribunal Federal diz que uso capião pode ser arguido em defesa. Isso significa que, se o proprietário registrado entra com uma ação reivindicatória para retomar o imóvel, o possuidor que já completou o tempo e os requisitos do uso capião pode simplesmente alegar isso na sua defesa. E se ele provar, a ação do proprietário será julgada improcedente. Ele não precisa nem entrar com uma ação própria de uso capião antes. Nossa, que forte isso! A posse qualificada pelo tempo se sobrepõe ao registro antigo? Exatamente. Mostra a força que o fato consolidado pelo tempo adquire no direito. Fascinante. Agora, falando em registro, você já tocou nesse ponto, mas acho que vale reforçar, né? Principalmente para imóveis. Como é que a propriedade se transfere legalmente? Basta assinar um contrato de compra e venda? De jeito nenhum. Esse é um erro muito comum e perigoso. Para bens imóveis, o contrato de compra e venda, mesmo que feito por escritura pública no tabelionato, por si só não transfere a propriedade perante a lei e terceiros. Não, mas a gente assina, paga.
Sim, o contrato gera direitos e obrigações entre as partes, comprador e vendedor. Gera o direito de exigir a entrega da posse, a obrigação de pagar o preço, a obrigação de outorgar a escritura definitiva se for um contrato preliminar. Mas a propriedade em si, o direito real sobre o imóvel, só nasce com o registro desse título translativo no cartório de registro de imóveis da localidade do imóvel. Ah, então o passo final e essencial é levar a escritura pública de compra e venda para registrar no RGI. Exatamente. O artigo 1245 do Código Civil é taxativo quanto a isso. Ele diz: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. E o parágrafo 1º completa: enquanto não se registrar o título translativo, o alienante vendedor continua a ser havido como dono do imóvel. Ou seja, para a lei e para todo mundo, enquanto não registrar, o vendedor ainda é o dono, mesmo que já tenha recebido o dinheiro entregado às chaves. Exato. Quem não registra não é dono. Esse é o ditado popular que reflete perfeitamente o nosso sistema. Se você só tem o contrato, ou mesmo a escritura pública sem registro, você tem um direito pessoal contra o vendedor. Você pode ter a posse, mas você não tem a propriedade formal e oponível a todos. Caramba! E que riscos isso traz? Muitos. Se o vendedor ainda é o dono legal, ele pode, por exemplo, vender o mesmo imóvel para outra pessoa. E se essa outra pessoa registrar primeiro, ela se torna a dona. Os credores do vendedor podem penhorar aquele imóvel para pagar as dívidas dele. Se o vendedor falecer, o imóvel vai para o inventário dele, e não para o seu. É uma insegurança jurídica enorme. Entendi. Então, a dica de ouro para quem compra imóvel é registrar o quanto antes. Sem a menor dúvida. É o registro que dá publicidade, segurança e efetividade à transferência da propriedade imobiliária. E para bens móveis, tipo um carro, um celular, é diferente? Para bens móveis, a regra geral é mais simples. A propriedade se transfere com a tradição, que é a simples entrega da coisa do vendedor pro comprador, com a intenção de transferir o domínio. Ah, então pegou, pagou, é dono? Basicamente, sim, para a maioria dos bens móveis. Claro que existem exceções, como veículos automotores, que exigem registro no Detran para fins administrativos e de publicidade, mas a propriedade em si se transfere com a entrega. Mas para imóveis, a regra é clara: só o registro. Uau! Olha, essa conversa foi muito esclarecedora. Fica nítido como essa diferença entre posse e propriedade, que parece sutil, na verdade tem implicações gigantescas no mundo real. Sem dúvida. Não é só uma questão teórica de livro. Define quem tem direito de ficar no imóvel, quem pode vender, quem responde por dívidas relacionadas ao bem, quem pode alugar, quem pode reivindicar de volta, afeta diretamente a vida das pessoas e a segurança dos negócios. E pensar que a posse, que começa como uma situação de fato, ganha tanta proteção legal e pode até mesmo, pelo uso capião, se consolidar no direito mais forte, que é a propriedade. É incrível como o direito busca equilibrar a formalidade com a realidade social, né? Exatamente. O sistema tenta dar segurança jurídica através do registro da propriedade, mas também reconhece e protege a realidade da posse, que muitas vezes reflete uma situação de moradia, trabalho e vida que se consolidou no tempo. A posse é a exteriorização da propriedade. Como dizia Ehring, mas não se confunde com ela. A propriedade é o direito em si. Entender ambos é a base do direito das coisas. Com certeza. Fica até uma reflexão para quem está nos ouvindo, né? Quantas situações no nosso dia a dia envolvem essa diferença? A casa onde moramos, um terreno da família, um bem alugado, uma ocupação. Será que a gente sabe exatamente qual é a nossa situação jurídica? Se temos a posse, a propriedade, ou talvez nenhum dos dois? É uma reflexão muito válida. Muitas vezes, a falta desse conhecimento básico pode levar a problemas sérios, a perdas financeiras, a disputas familiares ou com vizinhos. Buscar informação e regularizar a situação, quando possível, é sempre o melhor caminho. Concordo plenamente. Bom, acho que cumprimos nossa missão de hoje, né? Destrinchamos bem esses conceitos. Acredito que sim. Foi uma ótima conversa. Foi mesmo. Esperamos que essa análise aprofundada aqui no Concurseja tenha sido realmente útil para todo mundo que acompanhou.
que tenha clareado as ideias sobre posse e propriedade. Que ajude nos estudos e na prática jurídica. E se continuem ligados aqui no Concurseja, porque sempre tem mais aulas, mais cursos e mais conteúdo para ajudar na sua jornada de aprendizado do direito. É isso aí. Muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço o convite. Sempre um prazer. E a gente se encontra na próxima. Até lá!